Fala pessoal, tudo certo? Me chamo Glaucia Lemos e sou Cloud Advocate em JavaScript pela Microsoft. Nesse vídeo nós vamos trabalhar com o comando do Prisma Migrate e para isso a gente precisa fazer uso aqui do prompt de comando, tá? Vamos entrar aqui na pastinha API, vamos digitar o seguinte comando, tá? npx prisma init data source provider SQL server. O que eu estou querendo dizer aqui nesse comando? Eu estou querendo dizer o seguinte, Prisma, eu quero que você crie um data source provider que seja interligado ao SQL Server, tá? Tem de outras bases de dados, mas o enfoque aqui é o SQL Server, tá? Então, lembrando que a gente tem que executar esse comando dentro da pasta API, senão não vai funcionar. Então, dá um Enter. E depois que a gente der um Enter, vai aparecer algumas informações bastante interessantes. Uma delas, dizendo que foi criado dentro da pasta API uma pasta chamada Prisma, e dentro desta pasta Prisma, temos um arquivo chamado schema.prisma, tá? E ele está dizendo que nós já temos um arquivo gitignore, que justamente foi quando a gente criou, deu um func-init no Azure Functions, tá? Mas ele fala para a gente não esquecer de incluir o arquivo .env dentro do gitignore. Aí ele explica, né, que é para a gente setar o database URL, que nós já definimos num template, num .env, executar o Prisma DB pool, né, para tornar a nossa, nossa base de dados, o esquema da nossa base de dados dentro do Prisma Schema, e depois o Prisma Generate. Então, vamos primeiro abrir aqui o projeto e vamos ver o que está acontecendo aqui dentro. Então, novamente, ó, dentro da pasta API, nós podemos ver aqui a pasta Prisma, e dentro da pasta Prisma, nós temos agora o schema.prisma, tá? Esse comentário aqui eu vou apagar, vou subir um pouquinho, e aqui nós podemos ver algumas coisas, né? Ele tá usando aqui o provider do Prisma, que é o Prisma Client, e aqui, tá? Usando aqui o SQL Server como o provider do Data Source, tá? Logo de cara aqui, o que nós vamos ter que fazer? Incluir o Shadow Database, tá? Então, vamos escrever aqui Shadow Database URL igual a env Shadow Database. Então, eu só vou copiar essa informação aqui e vou botar assim, ó, Shadow Database URL. Beleza. Feito isso, qual é o próximo passo? O que a gente tem que fazer dentro desse schema.prisma? É aqui que a gente define o modelo das nossas tabelas. Então, tudo que a gente vê dentro da base de dados, a gente vai refletir dentro desse esquema, tá? Então, como a gente está trabalhando com dados de empregados, e nós vimos, né, que o nosso sistema, o nosso CRUD, ele possui ali informações de Employee Registration, tem também de salário, tem de o ID, o nome, vamos colocar todas essas informações aqui. Então, vamos lá. Então, a gente vai usar a palavrinha reservada, claro, com letra minúscula, model, seguida do nome da tabela, né, que vai refletir o modelo. Logo depois, nós vamos escrever os fields, ou seja, os campos desta tabela. No nosso caso aqui, nós temos alguns campos, tá? Nós temos o Employee ID, nós vamos ter o name, vamos ter o job role, teremos o salary também, teremos o employee _ registration, teremos o famoso created at, porque toda base de dados, né, quando a gente grava alguma informação, precisa saber quando que foi criado, e também teremos o update at também. Por que está dando vermelhinho aqui? Porque a gente tem que definir os tipos, né? Nesse caso aqui, para fins de indexação de base de dados, a gente vai estar trabalhando com o Employee ID como tipo string. E aqui a gente vai começar a usar algumas tipagens do Prisma, tá? Então, note que aqui ele já nos diz aqui, ó, default, ID, ignore, map, relation, unique. Nesse caso, eu vou botar ID, porque é um ID. Vou dizer que ele é um default. Só que dentro dele, o que eu vou dizer? Olha, eu quero que esse Employee ID, ele seja um guide, tá? Então, é isso que ele vai fazer. Só que, além disso, aí já entra uma questão própria do SQL Server, até para ajudar na indexação dessa base, dessa tabela, caso vocês trabalhassem com outras tabelas, né? A gente pode botar isso aqui, ó. db.unique identifier. Tá?
Então, perfeito. Então, vamos seguir agora para o name. O name também vai ser do tipo string, só que ele vai ser do tipo nvarchar. Com 100, tá? Pronto. Próximo item, vamos botar aqui o tipo string também, tá? Botando aqui novamente como varchar também, então vamos só copiar e replicar aqui. O salário vai ser um decimal, então a gente vai botar aqui decimal. E depois a gente vai definir aqui um db ponto decimal. Vou botar aqui 12 por 2, eu sei que não é das melhores coisas que a gente deve fazer com salário. O employee registration, ele vai ser um int, tá? Ele vai ser um integer, tá? E ele vai ser um dado único. Por quê? Todo funcionário, quando entra na empresa, ele tem o seu número de identificação. E por mais que ele saia dessa empresa, esse número não pode ser replicado. Então, a gente vai botar ele como unique, porque a gente vai fazer algumas tratativas bem interessantes depois, tá? E por último, tá? Aqui a gente vai colocar o created at para datetime, tá? Botando aqui como @default, botando com a data de hoje. E aqui no update at, perdão, a gente vai colocar também como default, botando como hoje também. Só que a diferença aqui, a gente vai usar o update at. Que tá updated. Deixa eu ver o que tá dando errado aqui. Claro, porque é com letra maiúscula aqui e aqui. Então, tá tudo certinho. Então, revisando aqui, nós temos o employee ID como string, só que ele vai ser um guide e vai ser o unique identifier, justamente para a gente defender a questão da indexação de tabelas, tá? Name como string, usando o nvarchar de 100, o job role como nvarchar de 100, o salário como decimal, o employee registration como integer, como um campo único, o created at e updated, na verdade, né? Atualizado, né? Updated at como datetime, tá? E certinho, tá? Feito isso, o que a gente vai fazer? A gente agora vai trabalhar com aquele comando, um daqueles 3 conceitos, né? Que a gente falou, né? Que tem o Prisma Client, tem o Prisma Migrate e o Prisma Studio. Então, a gente vai usar agora o comando do Prisma Migrate. Como é que a gente faz isso? A gente vai abrir aqui o prompt de comando. E aqui dentro da pastinha API, a gente vai executar o seguinte comando. A gente vai executar o comando npx prisma migrate dev. Vamos dar o enter. Eu cometi uma pequena falha. No ato que eu digitei o comando aqui do npx prisma migrate, ele pede para a gente colocar as informações do ponto .env, e eu não fiz isso ainda. Então, o que a gente tem que fazer? Vamos voltar aqui no projeto, e aqui no template, o que a gente vai fazer? Simplesmente vamos copiar essas informações aqui e colocar aqui dentro do ponto .env, porque aqui dentro do ponto .env não tem nada. E ele precisa fazer a comunicação já com a nossa base de dados, tá? Então, vou pedir para vocês deletarem as informações que tem dentro deste template, inclusive até depois replicar o que tem lá, né, no GitHub, não comitar, tá? E depois trazer aqui para dentro do ponto .env. Feito isso, agora sim a gente pode executar o comando do Prisma, tá? Do Prisma Migrate. Então, para isso, vamos digitar aqui, ó, npx prisma migrate dev. Isso aqui é uma mensagem que eu queria que acontecesse. Por quê? Porque pode acontecer justamente na máquina de vocês. O que aqui está dizendo? Tá? Aqui está dizendo que ele está tentando fazer uma comunicação lá no meu portal Azure, porque eu coloquei minha connection string aqui, não é? E ele não está conseguindo pegar as informações. Por quê? Porque eu estou usando uma VPN aqui. Então, pode acontecer de vocês usarem uma VPN local ou até mesmo dar um problema, né, no IP de vocês. Então, como é que a gente resolve isso? Isso é muito simples. A gente vai abrir aqui o portal Azure. E aqui dentro do Azure SQL,
a gente vai atualizar a informação do IP que apareceu aqui neste comando, nesse prompt de comando. Vamos copiar essa informação e colocar este IP para listar justamente lá no nosso portal Azure, tá? Então, vamos colocar aqui. Vamos voltar aqui para o Azure SQL Prisma Server. Depois, vocês vão clicar aqui em SQL Databases. Vai escolher qualquer uma dessas, mas vamos escolher o primeiro aqui, que é o Azure SQL Prisma Database. Após isso, a gente vai clicar aqui em Query Editor. Vai ser a forma mais rápida que a gente vai atualizar esse IP. Então, vamos botar a senha, né? Que é aquela que está descrita lá no nosso .env. Vai dar um OK e vai formar, olha... Tem um probleminha aqui, você não vai conseguir fazer a comunicação porque seu IP mudou, né? Até porque eu estou usando uma IPN. Você vai querer incluir este IP também aqui, então vou botar como atualizar o Server Firewalls Rules. Ok, atualizou, a gente tem que esperar no mínimo em 1 minuto, 2 minutos, e aí sim a gente vai poder executar novamente o comando do npx Prisma Migrate. Vamos executar novamente o comando. Agora vai aparecer algumas informações que a gente precisa incluir. Por exemplo, entrar com o nome da nova migration. Nesse caso, eu gosto de colocar como first ou init, algo do tipo que indique que seja primeiro, segundo, terceiro. Então, vou botar aqui como first. E está criado o nosso migration. Se a gente abrir aqui o projeto novamente, a gente vai ver que criou uma pastinha chamada migrations. E dentro de migrations, ele tem uma outra pasta, que é a pasta first, né, que nós criamos agora. E por consequência também, nós vamos ter esse arquivo aqui, que é o migration.sql. Olha que legal, ele criou para a gente a tabelinha como é no SQL, tá? A tabela chamada employee, com seu ID, com tudo mais. Mas será que a nossa aplicação está, de fato, comunicando com essa migration com Azure SQL? Será que eu consigo fazer esse teste? Claro que sim. Como? Usando justamente o terceiro conceito do Prisma, que é justamente o Prisma Studio. Como é que a gente faz uso do Prisma Studio? Vamos abrir aqui o prompt de comando e vamos digitar o seguinte comando: npx Prisma Studio. No ato que a gente executa esse comando, olha que interessante, ele já vai abrir um browser no localhost 5555 e olha que legal que ele vai fazer. Ele vai criar aqui um Open Model. Claro que a gente só tem uma tabela, mas poderia abrir, sei lá, 20, 30, 40 tabelas. Então, vamos clicar aqui no Employee. E aqui a gente já pode incluir algumas informações. Vamos clicar aqui em Add Record. Vamos botar o meu nome, Glaucia Lemos. Job Role como Cloud Advocate. O salário vou botar 5.000. O Employee Registration como único aqui, a equipe vai estar como... Vamos adicionar essa informação e pronto. Vamos ver se ele vai gravar. Talvez eu tenha que colocar algumas informações de guide. Deixa eu só confirmar aqui. Vamos entrar aqui no Azure. Eu gravei aqui, tá vendo? Vamos fazer a pesquisa aqui usando o select asterisco from employee. Vamos executar. E olha aqui, ó. Apareceu justamente o registro. Só para vocês verem como é que está funcionando, eu vou adicionar um outro nome aqui. Nesse caso, vou adicionar o nome da minha mãe. Vou dizer que ela é aposentada, que ela recebe R$2.000, um exemplo, né? E que o Employee Registration dela foi esse aqui, uma vez na vida. Vou salvar. Temos já agora um segundo registro. Se a gente dá um run aqui dentro do Azure, já vai aparecer as duas informações. Então, a nossa connection string, ela está perfeitamente se comunicando já com a nossa aplicação aqui, juntamente com o cloud, tá? Então, já no próximo vídeo, já vai começar a criar já os nossos HTTPs, né? O CRUD, de fato. Então, nos vemos no próximo vídeo, pessoal.